Boa noite mais uma vez. Agora, na segunda parte do semestre, a gente vai entrar. Porque é o seguinte, até agora, o que que a gente falou? Até agora, a gente falou assim: austenita vai ser resfriado a tal concentração, vai virar perlita mais cementita, ou perlita mais ferrita, beleza? Vai virar alguma coisa, mas o resfriamento lento. Só que agora a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver essa questão da. A gente começa a ver a questão da velocidade com que acontece tais transformações, beleza? A gente começa a falar da velocidade que vai acontecer as transformações, que é mega importante, obviamente é mega importante essa velocidade. Tanto é que o cerne do tratamento térmico dá por aí. Eu quero ter uma estrutura mais dura, com a dureza maior. Eu tenho que resfriar mais rápido. E aí, é agora que a gente estuda isso, né? A cinética dessa transformação de fases, tá? Essa primeira aula, assim, a parte bem introdutória, é bem, assim, conceitual, um pouco mais chata, mas na aula que vem a gente começa a resolver mais exercícios, assim, um pouco mais tranquilos, beleza? Então, a gente tem, assim, vários materiais metálicos. Por que que a gente tem? Porque é da versatilidade das propriedades, né? Em algumas situações você vai querer mais dureza, resistência, ductibilidade, por aí vai. E aí, essas propriedades elas são sujeitas à maneira como você lida com o material. Então, o mesmo material ele pode apresentar várias propriedades diferentes, porque você fez vários tratamentos diferentes. E aí, três mecanismos a gente já sabe que influencia diretamente na resistência. O refino do grão, ou seja, o tamanho do grão ele influencia diretamente nas propriedades mecânicas. O aumento da resistência pela formação de uma solução sólida, né? E o endurecimento por deformação, que é o famoso encruamento, né? Você vai fazer uma deformação a frio, vai gerar um endurecimento. E aí existem também outras técnicas que vai fazer com que o comportamento mecânico seja alterado, seja influenciado pela microestrutura. E quando a gente fala de tratamento térmico, a gente fala de mudar, ou de mexer, ou de fazer alguma alteração na microestrutura, tá? Por exemplo, nós até agora falamos só de perlita, mas a perlita, além de uma variação de composição que ela pode ter, a perlita ela pode ter uma variação do tamanho do seu grão e também naquelas lamelas, porque a perlita são lamelas de ferrite e cementita. Aquelas lamelas podem ser mais grossas ou mais finas. E aí aparece a tal da perlita grosseira, perlita fina. Então surgem inúmeras microestruturas e cada microestrutura gera uma propriedade diferente. É isso que a gente vai estudar a partir de agora. E agora nós não mais entendemos a transformação como instantânea, mas o tempo da transformação, quantas horas foi o tratamento, vai ser totalmente importante. Ou seja, a taxa de transformação ela é assim, essencial para o estudo dessa disciplina. Essa discussão é seguida de uma abordagem sobre as microestruturas bifásicas ali perto do carbono, que a gente tanto estudou, né? O ponto eutético, aquela ponto eutitoide, por aí vai. Então a gente vai estudar tudo isso que a gente estudou agora em diagrama de fases, mas agora nosso interesse maior também é discutir as propriedades mecânicas de acordo com a taxa dessa transformação, né? O quão rápido ou quão demorado ela vai ser. Bom, como conceito básico, a gente tem o seguinte: várias transformações de fase elas são importantes, né, no processamento de materiais. E, geralmente, cada transformação de fase dessa vai envolver alguma mudança na microestrutura. Mudança na microestrutura, consequentemente, mudança na propriedade mecânica, sem variar a composição. Então, são justamente as transformações de fases, bem como as suas taxas de velocidade, a maneira como elas são mais rápidas ou mais demoradas, que vão influenciar diretamente nas propriedades mecânicas do material. Por isso que é tão importante se estudar isso com calma. E aí, essas transformações vão estar divididas em três categorias. Em um grupo simples,
que dependem só da difusão. No outro grupo nós vamos ter nas quais não existe nenhuma mudança da quantidade, composição das fases, tá? E também essas transformações incluem a solidificação de metal, as transformações alotrópicas e a recristalização e crescimento dos grãos. Então, esse primeiro grupo, você não tem mudança na composição. Você tem apenas mudança na microestrutura de acordo com o tratamento térmico. O segundo grupo também depende da difusão, só que existe mudança na composição das fases, tá? No primeiro, não tem mudança na composição das fases, beleza? No segundo, tem mudança na composição das fases, sem mudar a composição geral do material. É bem importante a gente entender isso, tá? A reação etetóide é desse tipo, que a gente estudou no capítulo passado, e vai ter uma atenção especial no item 10.5. O terceiro tipo ocorre sem difusão, havendo uma geração de uma fase meta-estável, e aí a gente vai surgir da sua 10.5 uma transformação, por exemplo, martensítica, né? Que pode ser introduzida em alguns ácidos, se enquadra nessa. Então, é o terceiro tipo de transformação, que não envolve difusão, mas acontece numa fase, gera-se uma fase meta-estável, tá? Entrando agora nesse ponto, cinética da transformação de fases, bom, a gente tem que entender que nas transformações de fase, pelo menos uma nova fase é formada, com características físicas e químicas diferentes, ou uma estrutura diferente daquela fase original. Tá? A maioria das fases não ocorre instantaneamente, elas começam pela formação de numerosas pequenas partículas da nova fase, foi o que a gente viu na parte de diagrama de fases, quando você, por exemplo, vai resfriando a austenita, e você entra naquela fase que tem a austenita mais ferrita ou austenita mais cementita, vai surgindo pequenos grãos de ferrita aos poucos, tá? Então, não acontece de forma instantânea nenhuma transformação de fase. Essas partículas vão aumentando de tamanho à medida que você vai tendo ali um resfriamento ou um aquecimento, dependendo do qual é a transformação que você está tratando ali, né? Tratando. E aí, na sequência, você tem ali, essa transformação de fase é dividida em dois estágios. O primeiro estágio é a nucleação e o segundo é o crescimento. Nucleação é o surgimento de partículas ou núcleos muito pequenos da nova fase, que consistem com frequência em apenas algumas poucas centenas de átomos, quais são capazes de crescer. Durante o estágio de crescimento, os núcleos aumentam de tamanho, no que resulta no desaparecimento de parte da fase ou de toda a fase original. A transformação chega ao seu final se for permitido que o crescimento das partículas da nova fase prossiga até ser alcançada uma fração de equilíbrio. Ou seja, explicando com calma esses dois. A nucleação é quando você, por exemplo, você está na fase de austenita e você resfria, entra na fase que é austenita mais ferrita, lá no diagrama. Tá? O que acontece? Vão surgindo núcleos de ferrita. E à medida com que você vai resfriando mais, esses núcleos vão crescendo até chegar numa fase assim, de equilíbrio. Então é isso que acontece olhando para o diagrama de fases, olhando para o diagrama de fases. E aí você tem essa relação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mecânica desses dois processos e como eles se relacionam com as transformações do estado sólido. Primeiro, nucleação. Existem dois tipos, a homogênea e a heterogênea. A distinção entre elas é feita de acordo com o espaço, com o sítio, né, em que ocorrem os eventos de nucleação. Na homogênea, os núcleos da nova fase se formam uniformemente por toda a fase original, enquanto na heterogênea, os núcleos eles formam preferencialmente em
heterogeneidades estruturais, como na superfície de recipientes, em impurezas insolúveis, nos contornos de grão, nas discordâncias e assim por diante. Vamos começar pela nucleação homogênea, uma vez que a descrição de teorias são mais simples. Resumindo, a homogênea ela vai ocorrer em todo o material, de uma maneira homogênea, de uma maneira assim, uniforme. A heterogênea ela ocorre em locais específicos. Por exemplo, o contorno de grão assim, é mestre para isso. Porque o contorno de grão, por mais que ele tenha a mesma composição que o grão, ele é como se ele tivesse assim, mais suscetível a ter transformações. Então, no contorno de grão, as transformações acontecem com facilidade maior. Nesse caso, é uma transformação heterogênea. Por exemplo, quando você tem um ácido inoxidável com alto teor de carbono e você aquece ele, existe um risco de acontecer uma corrosão intergranular, que é no contorno de grão. Por quê? Porque no contorno de grão, como está mais assim propício a ter transformações, acontece uma transformação de que o carbono da propriedade, ele no aquecimento ele vira carbeto de cromo, ou seja, ele se une com o cromo, sai da liga metálica. E aí, como esse cromo ele acaba fazendo falta, porque o cromo é responsável pela emissão da oxidação no ácido inox. E aí, com isso, ocorre essa transformação exclusivamente no contorno de grão. No caso, aí seria uma nucleação, nesse tipo de caso, heterogênea, porque acontece num lugar específico. Então, tem essas diferenças. Primeiro, vamos falar agora sobre a homogênea. Bom, homogênea. Para a gente falar de nucleação, a gente tem que falar um pouquinho sobre a energia livre, ou energia livre de Gibbs. Tá? Energia livre é uma função de outros parâmetros termodinâmicos, como entalpia, energia interna do sistema, no caso que é a entalpia. Outro é uma medida da aleatoriedade da desordem dos átomos, que é a entropia. E é justamente essa energia livre que muda um pouco, tá? No grão e no contorno de grão. Mas não é o caso agora. Não quer falar não vamos falar assim, não vamos entrar no mérito de termodinâmica, até porque vocês já viram, já passaram termodinâmica com Calixto, em período, alguns que passaram. Mas em relação à transformação de fases, um parâmetro termodinâmico importante é a variação de energia, ΔG. Uma transformação ocorrerá espontaneamente somente como ΔG for negativo. Por questões de simplicidade, vamos primeiro considerar a solidificação de material puro, supondo que os núcleos da fase sólida se formam no interior do líquido, à medida que os átomos se aglomeram para formar um arranjo semelhante na encontrado na fase sólida. Além disso, vamos considerar que cada núcleo é esférico e tem um raio R. Essa situação está representada na figura 10.1. Ou seja, o que é a nucleação? Você tem aí líquido, né? Uma matriz líquida, e aí com isso vai começando a surgir núcleos esféricos com raio R e área, obviamente 4πr², e volume 4/3πr³. Isso aqui é a área e o volume de uma esfera, tá bom? Então essa aqui é a interface sólido-líquido. Então esse aqui é um diagrama esquemático. Existem duas contribuições para a variação de energia livre total, a quais ocorre durante a transformação da solidificação. Primeira é a diferença da energia livre entre as fases sólido e líquido, ou energia livre de volume, ΔGV. Seu valor será negativo se a temperatura estiver abaixo da temperatura de solidificação de equilíbrio. E a magnitude da sua contribuição é o produto de ΔGV pelo volume núcleo esférico, no caso vai ser 4/3πr². Essa é a primeira parte da equação. 4/3πr³ vezes ΔGV, e esse delta aqui é a variação de energia de volume. A segunda contribuição resulta na formação da interface, ou seja, na fronteira, né, entre as fases sólido e líquido, durante a solidificação. A energia livre de superfície Y, que é positiva, está associada a essa interface. Além disso, a magnitude dessa contribuição é o produto de Y
e da área da superfície, que é πr ao quadrado. Finalmente, a variação total da energia livre é igual à soma das contribuições. Lembrando que essa parte é negativa, essa parte é positiva, tá? Ó, como diz aqui, ó, seu valor será negativo se a temperatura estiver abaixo. E aí a segunda proposição é positiva. E aí, essas contribuições, né, são traçadas numa função do raio do núcleo nas figuras 10.A e 10.B. Ou seja, obviamente que isso aqui é uma função em relação ao raio, tá? E aí a variação de energia livre, ela é, olhando só a positiva, você tem 4πr ao quadrado vezes y, e a negativa, 4 sobre 3πr ao cubo ΔGV. Beleza? E aí essas aqui são as curvas esquemáticas. Na B, eu tenho já essa curva verde, é a soma das duas, tá? É a soma das duas. Por um período, a soma é positiva e depois ela passa a ser negativa. Varia muito do raio, tá? Quanto maior o raio, você pode ter lá uma soma que vai dar negativa no final das contas. Beleza? Então já falou sobre isso. Falamos sobre isso. Em um sentido físico, significa que conforme uma partícula sólida começa a se formar como aglomerado de átomos, sua energia livre primeiro aumenta. Se esse aglomerado atingir o tamanho do raio crítico, então o crescimento continuará acompanhado de uma diminuição da energia livre. Por outro lado, um aglomerado com raio menor que o crítico vai se contrair e então se dissolver na fase líquida. Essa partícula subcrítica é um embrião, enquanto a partícula com raio maior é denominada um núcleo. E a energia livre, ΔG, ocorre no raio crítico e, consequentemente, no ponto máximo da curva. Esse valor corresponde à energia livre de ativação, que é a energia necessária para a formação de núcleo estável. De maneira equivalente, essa energia livre pode ser considerada uma barreira de energia para o processo de nucleação. Uma vez que R e ΔG aparecem no ponto máximo da curva da energia livre em função do raio, a obtenção de expressões para esses dois parâmetros é uma questão simples. Para R, estatística, derivamos a equação para ΔG em relação a R. E igualamos a expressão resultante a zero, então resolvemos para R igual a R asterisco. E aí lembra que a derivada de uma função, quando você quer achar um máximo de uma função, o que você faz? Cálculo 1. Você deriva a função e iguala a zero. Foi o que ele fez. Ele derivou a função e igualou a zero. Tá? Qual é a derivada da função? Derivada de r ao cubo é 3r ao quadrado. Derivada de r ao quadrado é 2r. Foi o que ele botou aqui, as derivadas, tá vendo? Ele derivou e igualou a zero. Aí, passando para um lado, você tem que o r é igual a menos 2y sobre ΔGV. Mas um r pode ser negativo? Não. Mas, obviamente, que nesse caso aqui, um é positivo e outro negativo, né? Porque não fala que essa energia é negativa e essa aqui é positiva? Então, se um é negativo, outro é positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, no final das contas, fica um raio positivo, tá? Então, foi o que ele fez. Ele simplesmente derivou aqui e igualou a zero para você chegar no ponto máximo. Então, o raio máximo, quando esse aqui é máximo, vai acontecer nessa relação. E agora a substituição dessa expressão para R asterisco fornece a seguinte expressão para ΔG asterisco. ΔG asterisco é igual a 16πy ao cubo sobre 3. Ele só pegou esse R asterisco, né, e substituiu aqui, olhando para essa primeira fórmula aqui, né, tá? Então, jogando essa fórmula, ΔG é igual a isso aqui, e aí colocou, e igualou, show nessa fórmula aqui. E essa variação de energia GV, ela pode ser determinada como quem?
como a variação o calor latente, né? O calor liberado, TF menos T, temperatura em Kelvin, as temperaturas finais inicial, sobre TF. Então, você acha que o ΔV, beleza? Na temperatura de solidificação TF, o valor de ΔGV é igual a zero. Ou seja, se TF, a temperatura for igual a TF, isso aqui vai dar zero, né? Mas nas outras temperaturas, com a diminuição da temperatura, torna-se mais negativo. Se você diminuir essa temperatura aqui, a final, né? Você vai ter esse valor aqui negativo. Então, isso aqui tudo vai ser negativo. Beleza? E aí o R vai ser essa expressão, a gente consegue chegar, dependência do raio em relação à energia livre, tá? Onde você vai pegar os valores de problema mesmo, e o ΔG virou isso aqui. Então, essas aqui são as fórmulas finais, para você achar o raio e achar o ΔG asterisco, tá? Que é o raio crítico e a energia crítica. Energia livre de ativação e raio crítico. E aí você percebe a partir das equações que elas diminuem conforme a temperatura T diminui. Quanto menor essa temperatura aqui, maior é essa diferença e menor o valor global, obviamente, tá? Como está embaixo, né? Menor o valor global. E a figura 10.3 mostra um gráfico esquemático de ΔG em relação a R, tá? ΔG em relação a R. R, ΔG, R, ΔG, tá? T1 e T2. Ou seja, percebe que quanto T1 é maior que T2, quanto maior a temperatura, tá? Você consegue ter esse valor aqui maior. T2 é menor que T1. Então, temperatura menor, você tem essa curva menor, temperatura maior, você tem essa curva maior. E, por fim, você tem o número de núcleos. Você pode calcular através dessa constante, né? K1 é uma constante relacionada ao número total de núcleos, exponencial de menos ΔG sobre KT. Parecido com aquela do QD sobre KT que a gente falou, né? No difusão, tem uma forma parecida que envolve isso. E aí está representado na figura 10.4a. Tá vendo? Você percebe que é uma exponencial negativa, então vai descendo, né? Tem um TF vai descendo de acordo com que aumenta o número de núcleos. E aqui a frequência de adesão ela vai subindo, que é menos KD sobre KT, quando você aumenta o número de núcleos, e quando você aumenta a frequência de adesão, esse exponencial vai subindo, e quando você, N, VD e N, tendo as três propriedades em uma só, você tem que o N ele gera uma curva, e os outros estão aqui pontilhados. Então você tem a relação entre essas três numa mesma curva para entender como que se comporta cada uma, né? Como se comporta cada uma em relação às outras. E aí, continuando, e a outra etapa importante que é a dependência de temperatura e também influencia a nucleação e a aglomeração dos átomos, né? A diferença de temperatura sobre a taxa de difusão, isso é, a magnitude da difusão D, isso a gente já estudou na equação 5.8, a gente já estudou anteriormente que a temperatura influencia na difusão, até porque a fórmula D é igual a D0 vezes XP de QD sobre KT, se eu não me engano, né? Então, a temperatura influencia no coeficiente de difusão, a gente estudou isso lá em difusão. E aí, como há essa dependência, e o efeito de difusão está relacionado com a frequência na qual os átomos aderem a um sólido, então a dependência VD em relação à temperatura é a mesma que para o coeficiente de difusão. E aí você tem essa relação, a dependência de VD em relação à temperatura. QD é um parâmetro dependente de temperatura, energia de ativação, nós estudamos difusão, K2 é uma constante dependente da temperatura. Assim, dessa forma, a partir dessa equação 10.9, uma diminuição resulta numa redução de VD. Esse efeito é representado na curva 10.4b, que a gente já falou. Tá? Frequência de adesão está aqui. E aí, por fim, você chega nessa fórmula desse N, né? Os princípios são estendidos à discussão de outro ponto de nucleação, e a taxa de nucleação, né, que é esse N, unidade de núcleos por unidade de volume por segundo, essa taxa é simplesmente proporcional para o de N. Então fica K3NVD ou K1, K2, K3, XP dessa doideira toda aqui, tá?
Lembrando que K3 é o número de átomos na superfície de um núcleo. A figura 10.c, ela traça essa taxa de nucleação em função da temperatura. Então, olha aqui, nessa figura você tem. Figura 10.4. Então, aqui você tem frequência de lesão, número de núcleos, e aqui, justamente, quem que vai surgir? Vai surgir a taxa de nucleação, né? Em relação à temperatura. Então, ela sobe, né? E depois ela desce novamente. Você vai ter a taxa menor, né? E aí, continuando, chegando essa expressão, a forma dessa curva para N, para essa taxa, é explicada da seguinte maneira. Na região superior à curva, um aumento repentino e drástico de N com a diminuição de T. ΔG é maior que QD, o que significa que o termo XP de menos ΔG sobre KT é muito menor que menos KD sobre KT. Em outras palavras, a taxa de nucleação é suprimida em temperaturas elevadas por causa de uma pequena força motriz de ativação. Com o prosseguimento da redução de temperatura, chega-se a um ponto em que WG torna-se menor que o parâmetro dependente de temperatura QD, com o resultado de que o XP vai ser menor que o XP de ΔG. Ou que, em temperaturas mais baixas, uma baixa mobilidade atômica suprime a taxa de nucleação, isso é, responsável pelo formato do segmento inferior da curva. Adicionalmente, a curva para N passa necessariamente por um valor máximo ao longo da faixa intermediária. Resumindo essa doideira toda, a taxa de nucleação M, ela é ótima, né? É grande, numa temperatura que não é nem muito baixa e nem muito alta. Por quê? Porque se a temperatura for muito alta, né? Você vai ter uma pequena força motriz de ativação. Se a temperatura for muito baixa, né, o que acontece? Vai ter uma baixa mobilidade atômica. E aí vai ser sumido. Então, a taxa de nucleação ela não pode ter uma baixa mobilidade atômica, mas também não pode ter uma força motriz de ativação baixa. E aí, como essas duas grandezas elas variam com a temperatura de maneira inversa, você tem um ponto central ali onde a força motriz é boa e a taxa de mobilidade atômica também é boa. E aí você consegue ter uma taxa de nucleação boa. Então é como se você multiplicasse duas funções inversas. Chega um ponto que elas são tipo assim melhor, um ponto que é melhor, tá? Então sempre quando você tem assim duas funções inversas multiplicadas, tem um ponto ótimo ali que é melhor para elas, tá? E aí isso aqui, vários comentários são assim apropriados em relação a essa discussão, mas não vem tanto ao caso agora. Agora, levando em consideração essa figura que a gente falou, mostrou algumas vezes, a figura C, né? O que a gente pode afirmar? Você tem que, durante o resfriamento de um líquido, uma taxa de nucleação apreciável, que é a solidificação, só terá início após a temperatura ter sido reduzida abaixo da temperatura de fusão, de equilíbrio TF. Esse fenômeno é conhecido como superresfriamento ou subresfriamento. O grau de superresfriamento para uma nucleação homogênea pode ser significativo, na ordem de várias centenas de grau Kelvin para alguns sistemas. E aí uma tabela mostra para vários materiais os graus típicos de superresfriamento para uma nucleação homogênea. E aí são vários materiais e qual é o grau de superresfriamento? Variando aí de 135 graus Celsius e também graus Kelvin. ΔT não varia de Celsius para Kelvin ou até o paládio 332. Beleza? E aí agora a gente vai para a nucleação homogênea. A nucleação agora é nucleação heterogênea. A nucleação heterogênea. Embora os níveis de superresfriamento possam ser significativos,
ocasionalmente várias centenas de graus Celsius e também Kelvin, né? O delta não faz diferença. Em situações práticas, são na ordem de alguns graus Celsius. A razão para isso é que a energia de ativação, isso é, a barreira energética para a nucleação, é diminuída quando os núcleos se formam sobre a superfície ou interfaces, uma vez que a energia livre é reduzida. Em outras palavras, é mais fácil para a nucleação ocorrer em superfícies e interfaces do que em outros locais. Novamente, esse tipo de nucleação é denominado heterogêneo. Ou seja, quando a nucleação, voltando ao conceito, quando a nucleação ocorre no lugar específico, ela é heterogênea. E, de fato, é a mais fácil de acontecer. Tá? Para compreender esse fenômeno, vamos considerar a nucleação de uma partícula sólida sobre uma superfície plana, a partir de uma fase líquida. Supõe-se que tanto a fase líquida quanto a fase sólida molham essa superfície plana, isto é, ambas as fases se espalham e cobrem a superfície. Essa configuração está representada na figura 10.5. Então, olha o que acontece. Você tem líquido, sólido e uma superfície ou interface. Tá? O ângulo de molhamento, delta, lá, né, também é mostrado. E aí você tem os vetores, tá, das suas energias interfaciais, beleza? Também são destacadas nas figuras as energias interfaciais, tá? Fronteira entre duas fases. Então, aqui, ó, você tem fronteira entre superfície, fronteira entre sólido e líquido, superfície líquido, superfície sólida. Então, essas são as fronteiras, ó. Superfície e sólido, I de superfície e S de sólido, superfície e líquido e superfície. Tá? Essas são as fronteiras existentes aí. E aí o gráfico sistemático de energia livre, né? O maior raio, aquele gráfico que a gente já conhece. Você tem ali, são temperaturas diferentes agindo, e aí você tem essas curvas de acordo com as temperaturas. E aí mostra aqui a energia livre, a energia e o raio, tá? E aí, só para poder entender, isso aqui nada mais é do que trigonometria. A gente pode fazer um balanço dessa tensão superficial no plano. A expressão obtida. IL é igual a SI mais SL cosseno de θ. Voltando aqui, ó. Θ. Então, IL é igual a SI mais SL cosseno de θ. Até porque está decompondo. Se decompor esse SL em SX aqui, é SX cosseno de θ. Então, esse mais esse é igual a esse. Não muda muita coisa, não. Tá? Só decomposição simples. E agora, usando o procedimento envolvido e semelhante àquele, apresentado para homogênea, é possível obter as equações R asterisco e delta G asterisco, que são as seguintes. R asterisco é igual a menos 2YSL sobre delta GV. E o delta G asterisco é igual a 16π YSL ao cubo sobre 3 delta GV ao quadrado. S0, onde S0 é a última equação, é uma função apenas de θ. Isso é, a forma do núcleo. E terá valor numérico entre 0 e a unidade. Entre 0 e 1, porque é um ângulo, né? É o seno de um ângulo, então, entre 0 e 1. E a partir da equação 10.13, você pode observar que um raio crítico para a nucleação é o mesmo que para a nucleação homogênea. Não muda, uma vez que YSL é a mesma energia de superfície que Y na equação 10.3. Então, é evidente também que a barreira de energia de ativação para a nucleação heterogênea é menor que para a homogênea, por uma quantidade correspondente ao valor dessa função Sθ. Então, a energia de ativação na heterogênea é igual a energia de ativação na homogênea vezes Sθ. Figura 10.6, ela mostra justamente esse gráfico, tá? Esse Sθ, eu acho que é seno de θ. Vou confirmar. Mostra uma função do raio do núcleo para ambos os tipos de nucleação. Indica as magnitudes da heterogênea e da homogênea, além da estabilidade de R. Esse valor menor de ΔG para a nucleação heterogênea significa uma menor energia deve ser superada durante o processo de nucleação. E aí, essa expressão aqui, ela deixa claro, né? Essa expressão, ela deixa claro que...
essa expressão, ela deixa claro esse menor valor, né? Cadê? Deixa eu tentar riscar aqui. Esse menor valor de ΔG asterisco para nucleação heterogênea significa que uma menor energia deve ser superada durante o processo de nucleação do que em relação à nucleação homogênea. Como tem um seno de um ângulo aqui, esse cara sempre vai ser maior que esse. Na verdade, são iguais, né? Como tem um ângulo aqui, significa que esse cara, esse cara aqui é sempre maior que esse, tá? Tirando essa parte aqui, esse cara é maior que esse. Então, como esse cara é menor, sempre menor. Sempre quando você multiplica alguma coisa pelo seno de um ângulo, é menor. Então, como esse cara aqui vai ser menor que esse, é mais fácil ocorrer a heterogênea. Porque isso aqui é o que dificulta a nucleação de acontecer. Então, o melhor valor de ΔG para a nucleação heterogênea significa que uma menor energia deve ser superada. Se a menor energia deve ser superada, significa que é mais fácil ocorrer a nucleação heterogênea. Beleza? E aqui está a taxa, né? A taxa de nucleação. Você percebe que, por uma mesma temperatura, você tem uma taxa de nucleação da homogênea maior, né? Do que a energia de ativação maior do que na heterogênea. Mostrando os conceitos que a gente falou até agora. E aí a gente falou de nucleação, agora vamos falar de crescimento. A etapa de crescimento, ela começa assim que um embrião ela tenha atingido a um raio crítico, né? Isso torna o núcleo estável. E aí a nucleação continua ocorrendo simultaneamente ao crescimento das partículas. Só que a nucleação ela não pode ocorrer nas regiões que já se transformaram na nova fase. Além disso, o processo de crescimento cessará em qualquer região em que partículas da nova fase se encontrem, uma vez que aqui a transformação terá sido concluída. O crescimento da partícula ocorre por difusão atômica de longa distância, o que envolve várias etapas, por exemplo, difusão na fase original, através de um contorno entre fases, então para o núcleo anterior. Consequentemente, a taxa é determinada pela taxa de difusão, e sua dependência em relação à temperatura. E aí, o G vai ser C, um termo pré-exponencial, vezes exponencial de Q sobre KT, tá? Dependência da taxa de crescimento em relação à energia de ativação para difusão. Esse Q, como a gente viu, é a energia de ativação para difusão de um material. E a dependência de G, quanto a temperatura, é representada na figura abaixo. Olha aqui. Como que você percebe? Temperatura. A taxa de crescimento G ela vai ser, de acordo com a temperatura, uma função exponencial, tá? E a forma da curva é a mesma forma para a taxa de nucleação, no sentido de que ela possui um pico, um valor máximo, né? A taxa de transformação global vai ter um valor máximo, mas por quê? Porque você tem aqui valor muito baixo de um, muito alto de outro. Um valor muito baixo de um, muito alto de outro. E você tem um lugar que você tem um ponto ótimo ali que você consegue obter bons valores para os dois. E, geralmente, aonde se cruzam, gera o valor na taxa de transformação global máxima. Assim funciona quando você trabalha com duas exponenciais, duas funções exponenciais e somas, você tem essa propriedade que surge. Embora esse tratamento tenha sido desenvolvido para solidificação, os mesmos princípios podem ser aplicados às transformações sólido-sólido e sólido-gás. Como veremos adiante, a taxa de transformação e o tempo necessário até certo grau de conclusão. Por exemplo, para que 50% da reação sejam completados, são inversamente proporcionais, um ao outro. Equação 10.18 vai nos dizer isso, né? Da mesma forma, se o logaritmo desse tempo, isso é, log de t 0,5, for traçado,
resultará em uma curva com formato geral mostrada na figura 10.9b. Então, escala logarítmica e a taxa é 1 sobre t 0,5. Com frequência cinética é representada usando gráficos de logaritmo de tempo em função da temperatura. Vários fenômenos físicos podem ser explicados em termos da curva da taxa de transformação em função da temperatura na figura 10.8. Em primeiro lugar, o tamanho das partículas depende da temperatura de transformação. Então, está vendo que essa linha de transformação, que a gente está vendo aqui nesse gráfico, depois a gente vai ver essas curvas aplicadas a gráficos de determinadas composições. E aí, andando por essas curvas, você vai ver que passou daqui para cá, surge uma fase X, daqui para cá uma outra fase. E aí você vai aprender com o tempo. Então, o tratamento térmico é como a nossa linha vai cruzar essas fases. Geralmente o tempo é uma escala logarítmica, tá? Logarítmica, porque é difícil você não usar uma escala logarítmica nesse caso. É mais fácil trabalhar com essa escala logarítmica de tempo. Por exemplo, transformações que ocorrem em temperaturas próximas a TF, que corresponde a baixas taxas de nucleação e altas taxas de crescimento, a formação de poucos núcleos, os quais crescem rapidamente. Dessa forma, a microestrutura resultante consegue poucas e relativamente grandes partículas da fase, ou, por exemplo, grãos de grandes dimensões. De maneira oposta, para transformações de temperaturas mais baixas, as taxas de nucleação são altas e as taxas de crescimento são baixas, o que resulta em muitas partículas pequenas. Além disso, a partir da figura 10.8, que é essa figura aqui, quando o material é resfriado muito rapidamente, por meio da faixa de temperaturas abrangida, até pela curva da taxa de transformação, até uma temperatura relativamente baixa, em que a taxa é extremamente pequena, é possível produzir estruturas de fase fora de equilíbrio, tá? E só para poder fechar nessas considerações cinéticas, e aí, galera, quando essa finalzinho aqui, está dizendo que é o seguinte, às vezes, vamos supor, essa aqui é a linha da transformação. Se você passar por aqui, você vai gerar uma transformação. Mas às vezes você foge, resfria tão rápido, que o cimento fica aqui. Você resfria tão rápido, que você resfria antes de passar por essa linha. Muda a fase, mas não como deveria mudar. Surge, na verdade, umas fases fora de equilíbrio, tá? No caso, por exemplo, aí, é assim que surge a martensita e não a perlita. Quando passa por aqui, vai surgir perlita, mas quando passa fora dessa linha, surge uma nova fase metaestável, que nesse caso vai a martensita. E aí, só para poder fechar, a dependência da taxa de relação em relação ao tempo, né? Entendendo que toda transformação varia de acordo com o tempo, a cinética da coisa. Também é uma consideração importante, principalmente no tratamento térmico de materiais, que, assim, é o objetivo maior de nós estudarmos essa matéria, tratamento térmico. Além disso, uma vez que muitas transformações de interesse para cientistas e engenheiros de materiais envolvem apenas fases sólidas, decidimos dedicar a próxima discussão à cinética das transformações em estado sólido. Com muitas investigações cinéticas, a fração da reação que ocorreu à medida, como uma função do tempo, enquanto a temperatura é mantida constante. O processo da transformação é verificado geralmente por meio de um exame microscópico, por meio da medição de alguma propriedade física, como condutividade elétrica, cuja magnitude seja característica da nova fase. Os dados são representados uma fração de material transformado em função do logaritmo do tempo, uma curva de forma de S, semelhante à curva mostrada na figura 10.10. Então, você tem aqui nucleação e crescimento, e fator de transformação e logaritmo do tempo de aquecimento, né? E aí você tem os estágios de nucleação e crescimento, conforme mostrado na figura. E aí, para essas transformações, você tem essas expressões. Y é igual a 1 menos exponencial de menos kTn, que é a equação de Avram, que é a dependência da fração de transformação em relação ao tempo. E K e N são constantes, que dependem do tempo para a reação específica. E aí, por conversão, a taxa de transformação é o inverso do tempo necessário para que a transformação prossiga até a metade da sua conclusão, T0,5. Ou seja, a taxa ela é 1 sobre o tempo até a metade
T05 é a metade do tempo da conclusão toda do tratamento térmico, do resfriamento ali, da transformação. Então, T05 é a metade do tempo. E essa temperatura tem uma influência profunda sobre a cinética, de forma que, sobre essa taxa de transformação, demonstrada na figura 10.11, na qual são mostradas as curvas S em Y, em função de log de T, para a recristalização do cobre em diferentes temperaturas. Então, olha como é mostrado aí o tempo, aí você tem o cobre para várias temperaturas, e como que a porcentagem de recristalização em função do tempo há uma temperatura constante para o cobre puro. Então, ó, a temperatura de 75 graus, com tempo ali entre 1 e 10 segundos, começa e vai terminar com tempo de entre 10 e 100 segundos. Já para 43 graus, começa aqui e vai terminar só lá em 10 a casa de 10 a 15 segundos, muito maior, né? Na sessão 10.5 a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa influência. E aí, galera, só para poder, assim, essa primeira parte é muito, assim, muita voada mesmo, muito difícil de entender, mas só para a gente entender bem, o que essa matéria vai nos mostrar é o seguinte, que a velocidade do resfriamento vai nos falar qual é a fase, mas não só a velocidade, mas, por exemplo, vamos supor, eu tenho um aço, eu quero fazer um tratamento térmico dele, eu preciso aquecer ele até a temperatura de fundição? Não. Se eu aquecer até uma temperatura onde já tem a austenita, já está bom, já vai gerar novas fases. Quanto menor essa temperatura, maior a nucleação. Por quê? Porque é difícil você surgir, os grãos aumentarem, não tem espaço. Quanto maior a temperatura, mais mole tiver o material, menor a nucleação. Só que maior o aumento, maior o crescimento. Você vai ter ali grãos maiores surgindo. Grãos maiores indicam algumas propriedades, grãos menores indicam outras propriedades. Então é isso que a gente vai estudar agora nessa matéria. Grãos maiores, grãos menores, resfriamento tal, gera grãos maiores ou gera grãos menores. Os grãos menores, você tem aí você vai ter uma propriedade mecânica tal. Eu fiz um tratamento, eu fiz uma deformação no material que gerou um encroamento dos grãos. Então, existe a recristalização, que é uma temperatura que você precisa aquecer. Não vai mudar o tamanho de grão, mas vai rearranjar esses grãos para eles ficarem melhor e acabar com tensões residuais. O famoso revenido que surge. Então, é nessa fase da matéria que vai estudar martensita, perlita, bainita, perlita fina, perlita grosseira, martensita, o que é um revenido, o que é uma recristalização. É agora que surgem esses tratamentos térmicos, é agora que a gente aprende a cinética deles, quando surge cada um, agora que surge a curva TTT, que é tempo, transformação, temperatura, envolve as três grandezas. Então, essa primeira parte é mais conceitual, mas agora, a partir da próxima aula, já deve ficar um pouco mais interessante, tá? Não vou resolver exercício com vocês. Sugiro que vocês tentem resolver. Depois, eu vou botar o slide lá, vocês tentem resolver. Tá no livro também, né? Se não conseguir resolver, olha no livro. Exercício resolvido do livro, tá? Mas aí a gente finaliza a nossa aula agora. E aí é isso, galera. Essa primeira aula eu quis, assim, fazer um pouco mais corrida, porque tem poucos alunos, a galera tá terminando as atividades ainda, mas a partir da próxima aula a gente fala um pouquinho mais com calma. Próxima aula não, próxima aula eu vou resolver aquelas 3 questões da atividade variativa, como forma de correção, como forma de gabarito. Mas a partir da próxima segunda-feira, a gente já começa a falar melhor sobre esse conteúdo, mostrar melhor os diagramas, né? Entender um tratamento térmico melhor, né? Até porque, como engenheiro mecânico, isso é fundamental para a gente. Beleza, galera? Então, uma ótima noite a todos. Beleza, valeu. Uma ótima noite a todos. E aí, estamos à disposição para ajudar vocês. Espero que vocês tenham conseguido fazer bem, né, as atividades avaliativas. Apesar que a minha ideia é que vocês aprendam. Não estou aqui para ser carrasco de ninguém, tá? Qualquer sugestão sobre trabalho, sobre atividade, pode estar falando que a gente pode estar
pensando em como atender a todos da melhor forma. E pode ficar tranquilo que os prazos sempre, eu sou muito flexível quanto a prazo, tá? E eu peço paciência também, que vai demorar um pouquinho as correções. Corrigir as coisas online no computador é muito mais demorado. Então, peço um pouquinho de paciência quanto às notas aí, porque vai demorar um pouquinho a sair, tá, galera? Mas é isso. Estamos à disposição de vocês. E no que precisarem, é só fazer o contato, WhatsApp, e-mail, que a gente vai estar disposto para resolver. Beleza, galera? Uma ótima noite a todos. Fiquem Patrick, com Deus. E pode falar. é só uma dúvida mesmo. Como é que você vai fazer a correção da questão 1 e da questão 3 para você vai gravar um vídeo, porque são várias opções no caso, né? É A, B e C, depois na 3 é A, B, C e D, se não me engano. Aham. Como é que vai ser feita essa Ah, correção? tá. Não, eu vou responder todas elas. Ah, beleza. Beleza? Tá. Eu só não vou responder todas, talvez na 2. Mas na 2, tipo assim, eu respondo uma com vocês e eu mando um arquivo de Excel no material com todas as soluções. Ah, beleza. Mas eu vou estar respondendo todas elas. Tranquilo então. Beleza? Beleza. Beleza. Falou então, galera. Um abração aí e Um uma ótima noite abraço. a todos. Valeu, Valeu. boa noite. Boa noite.